Pessoal, aqui com mais um vídeo da disciplina de variáveis complexas 1. Ainda estamos tratando da unidade 1 sobre números complexos. E aqui a gente vai discutir a forma polar de um número complexo, com ênfase nesses tópicos, que é a noção de argumento de um número complexo, principalmente a noção de argumento principal de um número complexo, que vai ser importante para o curso todo. Isso daqui tem que estar bastante familiarizado com esse conceito de argumento principal. A gente vai ver como que faz produto e quociente na forma polar, multiplicação e divisão de números complexos na forma polar. Então a forma polar é especialmente útil para essas operações. Também potência de números complexos na forma polar é outra operação que fica bastante prática da forma polar. E como sempre, trabalhando através de exemplos, exercícios e comentários ao longo do vídeo. O conteúdo está no livro texto, ainda no capítulo 1. O capítulo 1 é todo abordando os números complexos. Então, o que vem a ser a forma polar de um número complexo? A forma polar é simplesmente a representação do número complexo no sistema de coordenadas polares. Então, no plano cartesiano, vocês podem estabelecer infinitos sistemas de coordenadas, tá? Mas claro que dois se destacam, que é o sistema de coordenadas cartesianas, como vocês já estão bastante familiarizados. O sistema que é representado por um eixo horizontal, um eixo vertical, o eixo x, o eixo y, e cada ponto do plano fica, então, representado por um par ordenado, onde a componente A é a projeção do ponto no eixo X, projeção ortogonal, e a componente B, a projeção ortogonal do ponto no eixo Y. Então, isso é o básico do sistema de coordenadas cartesianas, com o qual vocês já estão familiarizados, provavelmente desde o começo do ensino médio. O sistema de coordenadas polares é outro sistema de coordenadas no plano importante e ele é caracterizado pelo seguinte: nos dois sistemas, o que a gente precisa para estabelecer cada um do sistema? A gente precisa de um ponto de referência, que a gente chama arbitrariamente de O, ponto de referência. Então, tanto no sistema de coordenadas cartesianas quanto no sistema de coordenadas polares, a gente tem um ponto de referência, que denominamos por O. No sistema de coordenadas cartesianas, a gente também estabelece dois eixos, duas retas orientadas, uma reta que a gente chama de eixo X e outra reta que a gente chama de eixo Y, tá? E geralmente esses sistemas são representados assim mesmo, um sistema, uma reta horizontal, né, outra vertical. E essas duas retas se encontrando no ponto de referência. Já para o sistema de coordenadas, a gente precisa do ponto de referência e uma semi-reta orientada partindo desse ponto, geralmente nessa direção, tá? Semi-reta orientada nesse sentido aqui. Então veja que a gente não precisa de uma reta, a gente só precisa de uma semi-reta para o sistema de coordenadas polares. E o ponto de referência. Então como é que a gente faz para medir as coordenadas de um ponto do plano nesse sistema? Bom, a gente, exceto para a origem, para o ponto de referência O, qualquer outro ponto a gente liga esse ponto por um segmento, então um segmento de reta unindo a origem e o ponto que a gente estiver interessando, e aí esse segmento vai determinar esse parâmetro, que é o comprimento do segmento. Então esse é o primeiro parâmetro do sistema de coordenadas polares, é a primeira coordenada. E o outro parâmetro é um ângulo θ, e esse ângulo medido é o ângulo que se mede entre a semi-reta de referência e o segmento determinado pelos dois pontos. Isso medido no sentido anti-horário, que por convenção é o sentido positivo. Então,
qualquer ângulo medido nesse sentido vai ser sinal positivo, enquanto que ângulos medidos nesse sentido, que é o sentido horário, tem sinal negativo. Então, para o sistema de coordenadas polares, a gente precisa desses dois parâmetros, o R e o θ, as duas coordenadas. R é um número, maior ou igual a zero, e θ um ângulo. Então, percebam a diferença entre representar um ponto no sistema de coordenadas polares e representar o mesmo ponto no sistema de coordenadas cartesianas, tá? As maneiras de representar são diferentes. E aí, no sistema de coordenadas cartesianas, qualquer ponto, qualquer par ordenado, é um elemento do produto cartesiano, dos reais por ele mesmo, ou seja, o A é um número real qualquer e o B também é um número real qualquer. Já no sistema de coordenadas polares, a primeira coordenada, que é o R, que é essa distância aqui, essa distância, ela é maior ou igual a zero sempre, tá? E o θ é um ângulo, pode ser qualquer valor, pode ser positivo, zero ou negativo, tá? Então, o par ordenado do sistema de coordenadas cartesianas, ele está nesse produto aqui, tá? E aí, a relação entre um sistema e outro é bem simples e é dada pela seguinte: da trigonometria básica desse triângulo retângulo, vocês têm essa relação, tá? O A é R cosseno de θ e o B é R seno de θ, simplesmente porque cosseno de θ é esse cateto, que é A, dividido por essa hipotenusa, tá? Isso quando A é positivo. Quando A é negativo, você pega o módulo. Mesma coisa com o B. Quando ele é negativo, você pega o módulo. E o seno de θ, essa coordenada, essa altura, dividido pela hipotenusa, então vai dar isso daqui, tá? Então, o que esse sistema de equações está me dizendo? Está dando o seguinte: quando eu tenho as coordenadas do ponto no sistema de coordenadas polares, eu passo para o sistema de coordenadas cartesianas por essa equação. Então, conhecendo o raio, conhecendo o θ, eu faço essa conta, vou obter a coordenada A. Já conhecendo o raio, conhecendo o θ, fazendo essa conta, eu vou ter a coordenada B. Então, esse sistema de equações me permite passar do sistema de coordenadas polares para o sistema de coordenadas cartesianas. E aqui, reciprocamente, para passar do sistema de coordenadas cartesianas, como é que eu calculo o raio? O raio é esse comprimento aqui, desse triângulozinho retângulo, teorema de Pitágoras básico. Esse raio é dado por essa expressão. E o θ é calculado como sendo o arco cuja tangente é B sobre A, porque o B é esse comprimento, o A é esse aqui, então a tangente de θ é B sobre A, tá? Agora, você vai fazer essa conta e também considerar em qual quadrante que se encontra o ponto. Se está no primeiro quadrante, no segundo, etc. Porque esse valor aqui ele acaba que não vai ser único, tá? E, obviamente, o A é diferente de zero. Então, nesse sistema de equações, eu passo do sistema de coordenadas cartesianas para o sistema de coordenadas polares. Então, conhecendo as coordenadas A e B, eu faço essa conta para achar o valor do R, tá? Também conhecendo A e B, eu faço essa conta para achar o valor do ângulo θ, tá? Então, eu passo de um sistema para o outro através dessas equações aí. Agora, no contexto dos números complexos, então, simplesmente, também dessa relação aqui, o A é R cosseno de θ e o B é R seno de θ, então, você substituindo A por aquilo e fazendo a simplificação, você chega nessa relação, tá? Então, essa é a forma polar do número complexo Z. Então, é extremamente importante saber trabalhar com números complexos também na forma polar. Então, essa aqui é o que a gente está chamando de forma polar dos números complexos. Por que forma polar? Porque você está representando um número complexo. Aqui ele está dado na forma algébrica, né? A forma de ponto, o sistema de coordenadas é o par ordenado, AB, é outra maneira de representar um número complexo, como par ordenado, ou então na forma algébrica. E essa aqui é a nova, que a gente chama de forma polar, porque você está dando o número complexo em termos das suas coordenadas polares, as coordenadas polares do ponto, tá? Algumas vezes, principalmente em livros de ensino médio, às vezes chamam isso de forma trigonométrica.
Então, basicamente porque não se ensina coordenadas polares no ensino médio, mas o termo mais adequado aqui para a gente é chamar isso de forma polar, tá? Bom, isso se o z é diferente de zero, porque quando o z é zero, o ponto é a origem, o raio é zero, e aí esse ângulo θ ele não está definido. Então, quando a gente está aqui, não tem como medir esse ângulo, porque eu não vou ter esse segmento. Então, na origem, quer dizer o z igual a zero, então esse ângulo aqui ele não está definido, não tem como eu medir esse ângulo, ele não vai estar definido, porque eu preciso desse segmento para medi-lo, tá? Então, se z é igual a zero, o comprimento r é zero e o θ é indefinido, tá? Então, implicitamente, quando a gente está trabalhando com coordenadas polares, a gente assume sempre que o z é diferente de zero, como foi colocado aqui, simplesmente porque no caso z igual a zero, o ângulo θ não está definido, tá? E outra observação, vocês observem que o módulo do número complexo é esse comprimento. Isso também é bastante natural. O módulo do número complexo é esse comprimento aqui. E também essa relação reforça isso, porque isso daqui, se vocês voltarem na aula de módulo, isso daqui dá o módulo do número complexo, tá? Então, o módulo do número complexo é esse parâmetro R das coordenadas polares. Esse ângulo θ, ele tem que ser medido em radianos, tá? Porque não pode medir em graus, porque as fórmulas do cálculo, as equações do cálculo, as contas todas do cálculo, tem que ser feitas usando radianos, tá? Para fazer em números em graus, aí tem que fazer uma transformaçãozinha, tem que fazer um cálculo envolvendo cálculo por substituição, regra da cadeia, etc. E aí fica mais complicado. Então, o ângulo que se trabalha é medido sempre em radianos. Então, 0, π sobre 2, ao invés de falar 90 graus, fala-se π sobre 2. Ao invés de falar 45 graus, π sobre 4, e assim por diante. Qualquer número real em radianos aí vai ser o ângulo. Tá? E esse ângulo ele é determinado por essa conta aqui. O θ é o arco cuja tangente é o b sobre a. Então, o que eu já falei no slide anterior, o que é importante é especificar em qual quadrante esse ponto está. Tá? Por quê? Porque esse θ aqui, ele não é único. Se você não colocar o quadrante, por exemplo, esse ângulo aqui, você pode estar aqui também. A tangente vai ter o mesmo valor, tá? Só que com sinal trocado, por causa do... Sinal trocado não, com o ponto num quadrante diferente, tá? Então, quando você vai fazer essa conta aqui, se você não especifica qual quadrante que o ponto está, ela fica ambígua. Então, pode ser esse ângulo, se fosse o caso aqui, mas poderia ser esse outro ângulo aqui. Então, quando você for fazer essa conta, você tem que estar lá, fez a conta, e tem que observar em qual quadrante que o ponto vai estar, para dizer especificamente o ângulo aqui é esse, ou então o ângulo é esse, tá? Mesma coisa se fosse aqui no segundo e quarto quadrante. Então, a observação é a mesma. Então, a conta é feita por essa equação, mas sempre especificando em qual quadrante está o ponto, tá? Aqui o elemento mais importante aqui dessa aula é essa ideia de argumento principal, que vai ser fundamental em vários momentos para frente, aí, coisas mais sofisticadas que a gente vai estudar. E muitas vezes vai partir dessa ideia de argumento principal. Então, dado um número complexo diferente de zero, o argumento principal do número complexo é definido e denotado da seguinte maneira. Então, a gente vai chamar arg de z, arg que vem de argumento, né, com o A maiúsculo. Então, muito cuidado para essa notação. Sempre o A maiúsculo vai representar o argumento principal. Isso aqui é um θ, esse O que parece um O com um H dentro, na verdade é o θ maiúsculo, a letra grega θ maiúscula. Então, esse é o θ maiúsculo, enquanto esse é o θ minúsculo. Tá? Então, A maiúsculo, θ maiúsculo. O que representa isso? O argumento principal do número complexo z.
onde esse ângulo θ é o único número, né, que vai fornecer o número complexo, o único ângulo que vai fornecer o número complexo nas suas coordenadas polares, só que com ele nessa restrição, no intervalo aberto no menos π até o intervalo fechado π, tá? Então muita atenção com isso aqui, porque isso aqui é fundamental, tá? Isso é apenas essencialmente é uma convenção, tá? Que a gente faz nessa disciplina, variáveis complexas, porque se não for tomado assim esse ângulo, acaba que muitas equações, muitas fórmulas que a gente vai ver, muitas contas que a gente vai fazer, acaba ficando mais trabalhosas, tá? Então esse ângulo, nesse intervalo, ele vai dar uma uniformização tudo nas contas, nas equações, nas fórmulas, e deixar elas com a simetria mais interessante, tá? Então, argumento principal, o único ângulo θ que vai fornecer o número complexo na sua forma polar, mas com esse ângulo restrito nesse intervalo, tá? Então aqui eu vou fazer alguns esquemas, algumas figuras para a gente entender melhor esse argumento principal. Então considere, por exemplo, que o ângulo z, o número complexo z, está no primeiro quadrante. Então como é que eu vou medir aqui? Eu vou medir aqui esse ângulo desse jeito, tá? Sentido horário positivo, e aí esse vai ser o argumento principal. Então nesse caso vai ser um número entre 0 e π sobre 2, tá? Então fazendo aqui no máximo até encostar aqui no eixo y, então o valor máximo é o π sobre 2, porque o 0 vai aparecer no outro intervalo o valor 0. Então nesse caso o ângulo θ vai estar no intervalo de 0 a π sobre 2. Então esse intervalo aqui vai de menos π até π, mas no primeiro quadrante o argumento principal vai estar só de 0 a π sobre 2. Então esse é o valor aqui nesse caso do argumento principal. Quando o número complexo está no segundo quadrante, tá? Aí eu vou medir o ângulo também, no sentido positivo, desse jeito. Então o número agora nesse caso, ele vai daqui até aqui, tá? Então aberto no π sobre 2, fechado no π. Por que aberto no π sobre 2? Porque o π sobre 2 foi contado aqui nesse caso, tá? Então, quando o número complexo está no primeiro quadrante, no segundo quadrante, então esse ângulo vai estar aqui, e esse ângulo vai ser o argumento principal diretamente. Agora, quando o número está no terceiro quadrante, por exemplo, aí eu vou medir esse número complexo nesse sentido, que é a forma que a gente mede o ângulo para as coordenadas polares, né? Estou chamando esse ângulo aqui de θ0 e destacando ele em vermelho, tá? Aí o que acontece com esse θ0? Esse θ0, ele é um número entre π e 3π sobre 2, tá? Posso fechar aqui? Não precisa estar... Então, esse θ0 é um ângulo entre π e 3π sobre 2, porque ele está no primeiro quadrante, né? Então ele vai daqui até aqui. Então começa aqui até aqui. Então esse ângulo total é π e no máximo vai até 3π sobre 2, que é quando chegar aqui, tá? Já o argumento principal, não, porque agora eu vou medir ele por causa dessa restrição aqui, ó, essa restrição, ele vai ser medido de menos π até menos π sobre 2, tá? Porque ó, é o sentido da orientação. Aqui ele está sendo medido, o ângulo está sendo medido, agora no sentido horário. O sentido horário para ângulos é o sentido negativo. Quando o ângulo é negativo, a gente está medindo o ângulo assim. E esse é o sentido positivo. Então esse aqui é o valor entre π e 3π sobre 2, positivo. E esse aqui é o valor entre menos π e menos π sobre 2, tá? Então, porque é assim, esse ângulo aqui, ó, daqui para cá, só que medido com o sinal negativo por causa da medição que está sendo no sentido anti-horário. Então, esse que é o argumento principal. Então, o argumento principal, nesse caso, é esse, não esse aqui. Esse aqui não é o argumento principal. Então, o argumento principal vai ser esse ângulo nesse valor, certo?
Se ele estiver no quarto quadrante, aí analogamente, ó, que eu vou medir, se eu for medir o ângulo do jeito que se mede para o sistema de coordenadas polares, chamando esse ângulo de θ0, então esse ângulo vai ser um número, vai ser um valor entre 3π sobre 2 e 2π, que vai daqui até aqui, tá? Então o total vai daqui até aqui. Então é 3π sobre 2 até 2π. Então esse valor não é o argumento principal. Esse valor, esse ângulo θ0 aí, não é o argumento principal. Então qual é o argumento principal? O argumento principal você vai medir aqui, o ponto nesse trecho, mas você vai medir no sentido oposto. Então o sentido horário, que é o negativo. E aí vai ficar de menos π até zero. Menos π porque esse é o valor menos π medido no sentido horário, né, no sentido negativo, até zero. Tá? Então o ângulo θ maiúsculo vai de menos π sobre 2 até zero. E esse é o valor do argumento principal. Certo? E aí, isso daqui não. Observa o seguinte, esse intervalo de menos π até π, que intervalo é esse? Esse é o intervalo da restrição para o argumento principal. Então, esse intervalo de menos π aberto no π até π, fechado no π, aberto no menos π, fechado no π, ele pode ser quebrado nesses pedaços, nesses 4 intervalozinhos. Menos π até menos π sobre 2, que é o trecho que corresponde ao terceiro quadrante, né? De menos π sobre 2 até 0, que corresponde ao quarto quadrante, esse outro que corresponde ao primeiro quadrante e esse que corresponde ao segundo quadrante. Tá? Então a gente quebra esse intervalo nesses 4 subintervalos, cada um correspondendo a essas configurações aqui. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Tá? Já para o θ0 é o ângulo que a gente mede normalmente. Então, assim no sentido positivo, que é o sentido anti-horário. Já o intervalo de 0 a π sobre 2, então a gente pode quebrar ele de 0 a π sobre 2, π sobre 2 a π, π a 3π sobre 2, 3π sobre 2 a 2π. Então esse pedaço corresponde ao primeiro quadrante, esse é o segundo, esse é o terceiro e esse é o quarto. Tá? Então essa parte que está em vermelho aqui é relacionado ao ângulo θ0, que é o que a gente mede naturalmente quando a gente vai medir os ângulos, principalmente considerando as coordenadas polares. Tá? Então só esquematizando aqui também nessa reta, então essa reta aqui para o θ maiúsculo, que é o argumento principal, e essa outra em vermelho, θ0, que é o ângulo que você mede naturalmente nas coordenadas polares. Tá? Então esse intervalo de menos π até π, aberto no π, está aqui, e esse intervalo de 0 a 2π, que é esse aqui. Tá? Então o trecho que tem em comum entre eles é esse daqui, ó. Então esses dois intervalos, de 0 a π sobre 2 e de π sobre 2 a π. Então nesse trecho aqui, ó, as duas formas de medir os ângulos coincidem. Tá? O θ maiúsculo, que é o argumento principal, corresponde com o θ0, que é a forma natural que você tem de medir ângulos. Já fora dessa interseção, desses dois intervalos, aí eles ficam diferentes. Tá? Então a gente observa o seguinte, o θ maiúsculo é igual ao θ0, no primeiro e no segundo quadrante, foi o que eu observei. Tá? O argumento principal vai coincidir com a maneira natural de medir os ângulos em coordenadas polares, no primeiro e no segundo quadrante. Tá? Aqui, voltando aqui na figura, coincide, vai dar exatamente a mesma coisa. Já no segundo quadrante, não. No segundo quadrante não é exatamente. Mas se vocês olharem o que está aqui, nos dois casos, aí vai ter essa relação. Então, quando o ângulo está no terceiro ou no quarto quadrante, você pode obter fazendo essa medida, você pode obter o argumento principal fazendo essa conta. Tá? Vocês poderiam então perguntar por que essa complicação com esse ângulo chamado argumento principal? Isso só vai ficar claro à medida que for avançando o curso, mas eu já comentei que é para dar uma organizada nas fórmulas, dar uma
organizada nas fórmulas, nas contas, nas equações todas. Dá uma simetria com relação a elas, tá? Fica mais elegante, porque senão a gente muitas vezes teria que ficar quebrando em casos. Se eu não estivesse trabalhando com esse ângulo, chamado argumento principal, se eu trabalhasse com o θ0, que é a maneira natural de se medir ângulo, as fórmulas ficariam mais trabalhosas, mais chatas, teria que muitas vezes quebrar em vários casos. Então, que essa história do argumento principal nos livra disso, nos livra desse trabalho adicional. Então, vale a pena nesse momento ter esse trabalho de entendimento do argumento principal, comparando com o argumento θ0, tá? Para que futuramente a gente ganhe na praticidade das contas que vão aparecer, ok? Bom, então seguindo aqui, quando o número complexo ele é um número real negativo, que é um número que está aqui, digamos, nesse caso, é um número não aqui, seria a situação aqui, do segundo quadrante, tá? Quando ele é um número negativo, o argumento principal desse número é π, não é menos π, tá? Por que não é menos π? Porque a gente coloca aberto no menos π, tá? Então, ó, o argumento principal está aberto no menos π e fechado no π. Então, para valores reais, números complexos reais negativos, o ângulo é o π. O ângulo não é o menos π. Então, a gente coloca aberto no menos π para evitar também essa ambiguidade. E aí, por essa convenção, para números negativos aqui, o valor do argumento principal vai ser π, tá? E não menos π. Então, esse comentário aqui, que eu chamo a atenção também, aqui em vermelho. Então, o argumento, nesse caso, é π. Bom, essa discussão do argumento principal e também desse ângulo θ0. E aí a gente tem a noção de argumento geral. Então, se z diferente de zero é um número complexo, então cada ângulo θ, tal que você tem um número na sua forma polar, ele é chamado de argumento. Vejam, esses ângulos, eles não são únicos, eles têm infinitos valores, por causa da periodicidade toda das funções trigonométricas, e você pode ficar dando voltas aqui, ó, uma volta no sentido positivo, você tem outro ângulo, mas pela periodicidade da função seno e cosseno vai ter o mesmo valor, tá? Você dá mais uma volta, mesma coisa, e assim você pode dar tantas voltas quanto você quiser. Isso só no sentido positivo. No sentido negativo é a mesma coisa, você dá a volta no sentido contrário, toda vez que você para aqui, você tem um ângulo diferente, mas seno e cosseno vão valer a mesma coisa, por causa que elas são periódicas de período π. Aí você vai dando volta aqui, então vocês têm infinitos valores, tá? Então, esse conjunto de valores é o que a gente chama de argumento, sem especificar argumento principal. Quando fala só argumento, aí é o argumento geral ou simplesmente argumento. Então, o ângulo tal que vai dar o número complexo na sua forma polar, que ele é chamado de argumento, simplesmente argumento, sem especificar, tá? Sem especificar nada. E é denotado assim, né? Aqui veja que não é arg com A maiúsculo, não é. O arg com A maiúsculo está reservado para argumento principal. E o arg com A maiúsculo, com A minúsculo, é o argumento, simplesmente o argumento, tá? Só que isso não é um único valor. Isso é o quê? Por exemplo, se você pega o argumento principal, então você tem uma família de valores. Cada vez que você dá volta de tamanho 2π, você volta para o mesmo canto, tá? Esse n é um número inteiro. N positivo significa que você está dando voltas no sentido positivo, sentido horário, e N negativo significa que você está dando voltas no sentido negativo, que é o sentido horário, tá? Então esse N aqui é qualquer número inteiro, positivo, negativo ou nulo, nulo vai dar o próprio número. Então se você pegar o argumento principal, isso aqui, para cada valor de N, é um ângulo, então isso aqui na verdade é uma família infinita, né, com infinitos valores para o argumento, tá? E se eu, ao invés de medir o argumento principal, eu meço aquele ângulo θ0, aquele mais natural, tá, do sistema de coordenadas polares, a medição usando sistemas de coordenadas polares,
mesma coisa, tá? Então, mais reforço, o que vai ter mais importância para a gente vai ser o argumento principal. A gente faz essas contas usando esse ângulo às vezes, mas o valor mais importante para a gente vai ser o argumento principal, tá? Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, um exemplo simples, z igual a menos 1 menos i. Então, esse número aqui, número complexo, então vamos calcular esse ângulo θ0, o argumento principal dele e o argumento geral, tá? Então, esse número, ele está no terceiro quadrante, coordenada no eixo x dele é negativa, coordenada no eixo y dele também é negativa. Então, ele está no terceiro quadrante, então ele é um valor aqui, ó, um número aqui. Ele tem o correspondente no primeiro quadrante, que é o ângulo π sobre 4, tá? Que é 45 graus, se você for medir em graus, que é o π sobre 4. Então, esse correspondente a ele aqui vai ser o 5π sobre 4, tá? Então, foi isso aqui que eu coloquei. Vocês podem, obviamente, detalhar a conta, calcular o arco tangente dos valores aqui, fazer a conta, mas aqui já está o valor que me interessa, é só esse. A forma polar do número, então, escrita aqui usando esse ângulo, tá? O argumento principal, então, é qual? O argumento principal não é esse aqui. O argumento principal, esse é o ângulo medido da forma natural, usando aqui a medição que se faz naturalmente com coordenadas polares. O argumento principal é esse aqui. Esse que eu vou medir agora no sentido negativo, o sentido horário. Como é que eu posso fazer esse ângulo? Eu posso fazer, por exemplo, usando essa relação aqui, tá? E aí, quando eu faço essa conta, eu acho que o argumento é menos 3π sobre 4. Então, 3π sobre 4 é um número aqui, ó. 3π sobre 4 seria um ângulo correspondente a esse daqui. Só que como esse ângulo está no terceiro quadrante, então ele não vai ser 3π sobre 4. O correspondente a ele é esse aqui, só que medido negativamente. Então fica menos 3π sobre 4, tá? Menos 3π sobre 4. Esse valor vocês também podem fazer a conta substituindo isso daqui, usando essa relação aqui, tá? Por exemplo. E finalmente o argumento geral, ou simplesmente o argumento, né? Então o arg de z. Então usei aqui o argumento principal. Então menos 3π sobre 4 mais 2 vezes n vezes π, onde n é um número inteiro qualquer, tá? Então aqui vocês têm infinitos valores, infinitos ângulos. Para cada valor de n que você coloca, um ângulo correspondente. O que significa colocar o n igual a 1? Significa que você deu uma volta no sentido horário. O n igual a 2, duas voltas também no sentido horário. Se você colocar n igual a 1000, você vai dar 1000 voltas no sentido horário também. Se eu colocar n igual a menos 1, uma volta no sentido horário agora, que é o sentido negativo. Se eu colocar n igual a 2, duas voltas também no sentido negativo, que é o sentido horário. Se eu colocar n igual a menos 1000, 1000 voltas, todas elas no sentido negativo, que é o sentido horário. Então esse aqui é o ângulo θ0, o ângulo natural da medição do sistema de coordenadas polares. Essa é a representação do número complexo em coordenadas polares. Esse aqui é o argumento principal, tá? Esse aqui merece toda a atenção, um bom entendimento deles é importante. E esse aqui é o argumento, simplesmente argumento, tá? Então quando você não especifica argumento principal, quando não usa a letra A maiúsculo, então fica subentendido que você está falando disso aqui, ok? Bom, só para esquematizar, esse é o valor, né? O ângulo, como eu coloquei lá. Então aqui é menos i, menos 1 menos i, é o número complexo. Esse é o ângulo θ0, que é o 5π sobre 4. E esse é o ângulo correspondente ao argumento principal, que é menos 3π sobre 4. E aí eu deixo para vocês como exercício, vocês praticarem isso, vocês fazerem o mesmo com cada um desses números complexos aqui. Fazer o mesmo que? Determinar o argumento θ0, o argumento principal, o argumento e a forma polar do número. Fazer a mesma coisa. Então, só para vocês exercitarem isso. Bom, a forma polar de números complexos, ela é extremamente
A utilidade dela se destaca mais quando a gente vai fazer contas envolvendo multiplicação de números complexos. Multiplicação, potenciação, radiciação também, que a gente vai ver no próximo vídeo. Então, aqui agora focando no produto de números complexos em forma polar. Então, se eu pego dois números complexos já escritos na forma polar, aqui, deixa eu corrigir, aqui é Z2. Se eu pego dois números complexos já escritos nas formas polares, na forma polar de cada um, então o produto deles dois é dado por isso daqui. Então, nessa fórmula está dizendo que para eu fazer o produto dos números complexos, basta multiplicar os módulos deles. Então, lembre-se que isso daqui é o módulo do Z1 e esse aqui vai ser o módulo do Z2, tá? Então, o módulo do Z1, o módulo do Z2. Então, a multiplicação vai ser dada como? Produto dos módulos, e eu faço o que com os ângulos? Com os argumentos eu somo. Então, eu multiplico os módulos e somo os argumentos. Então, cosseno θ1 mais θ2, seno θ1 mais θ2. Então, essa fórmula aqui é simples de obter, tá? Mas só precisa de lembrar uma coisinha de trigonometria. E a outra também é o quociente. Na verdade, aqui é produtos e quocientes, né? Produto e quociente de números complexos. Então, o quociente, Z1 sobre Z2, como é que eu vou fazer? Se eu for dividir Z1 sobre Z2 na forma polar, então eu divido os módulos dele e subtraio os coeficientes. O coeficiente do numerador menos o coeficiente do denominador. Então, por isso que a forma polar ela é bem útil para a gente calcular produtos e quocientes também, que faltou aqui. Então, a gente só multiplica os módulos e soma os argumentos, no caso produtos, divide os módulos e subtrai os argumentos nessa ordem aqui. Aqui o argumento do numerador e aqui o argumento do denominador. Bom, a verificação disso é simples. Então, só colocando aqui a forma polar de cada um deles, a forma polar do Z1, essa forma polar do Z2. Então, arrumando aqui tudo, vai ficar R1 com R2. E aí eu faço a multiplicação de números complexos, natural, usando a distributividade. Cosseno θ1, cosseno θ2, vai dar essa parte. E seno θ1 e seno θ2, vai ficar aí ao quadrado, aí fica menos 1, então vai dar essa parte aqui. Aí depois cosseno θ1 e seno θ2, tá? E seno θ1, cosseno θ2 dessa parte, e o i vai ser colocado em evidência. Então eu fiz esse daqui, vocês podem, nos estudos de vocês, detalhar melhor, caso precise. E aí essa relação que está aparecendo aqui é uma relação básica da trigonometria. Então, só lembrando, cosseno de um ângulo A cosseno de um ângulo A mais um ângulo B é o cosseno de A, cosseno de B, menos seno de A, seno de B. Então, foi isso que foi usado aqui, ó. Essa relação básica da trigonometria foi usada, esse produto aqui, essa conta dá esse cosseno. E, analogamente, esse aqui agora vai ser o seno. Então, outra relação básica da trigonometria, tá? Então, aí, no caso, é seno de A mais B, vai ficar seno A, ou cosseno, tanto faz, seno A, cosseno B, mais seno B, seno A. Então, é essa relação aqui, só reorganizando aí, se for o caso, para ver quem é θ1 e quem é θ2. Ok? Então, usei essas duas relações básicas da trigonometria para fazer essa conta e chegar aqui. Certo? E aí a gente tem a relação que a gente queria. Exatamente isso. Para o quociente, então eu vou fazer... Se eu vou fazer Z1 dividido por Z2, então como é que eu faço? Eu multiplico em cima e embaixo pelo conjugado, multiplico em cima e embaixo pelo conjugado do que está embaixo. Então, quando eu fizer isso, vai dar essa aqui em cima, no numerador, e aqui no denominador, o módulo do Z2 ao quadrado. O módulo do Z2 ao quadrado é o R2 ao quadrado. E esse produto aqui vai ser o produto que eu acabei de verificar. Só que no lugar do Z2,
eu vou usar o conjugado Z2. E aí quando eu fizer essa conta aqui, aí vocês detalhem nos estudos de vocês, vai dar isso aqui, tá? Então, aí simplifico aqui, fica isso daqui, simplesmente porque o Z2 barra o conjugado Z2 vai dar isso aqui, tá? Então esses detalhes aqui eu não fiz, mas vocês, acredito, têm condição de fazer e vocês complementem os detalhes que ficaram faltando aqui, porque é o tipo de situação simples, dá para fazer e não precisa de muita coisa não para entender. Então, caso for necessário, vocês completem aí com os detalhes nos estudos de vocês. E seguindo aqui, então, como um corolário dessa relação da fórmula do produto em coordenadas polares, essa relação não está restrita a dois números. Aqui está colocando só dois números, mas isso naturalmente não está restrito a dois números. Quando eu tenho n números complexos, então z índice k, forma polar, r índice k, cosseno θ índice k e seno θ índice k, com esse índice k variando de 1 até n. Então eu tenho n números complexos, todos nas suas respectivas formas polares. Então se for para fazer o produto de todos eles, então essa notação para o produto, né? Produtório, esse π grande, π maiúsculo. O produtório de todos os EKs, com o k variando de 1 até n, vai ser igual a quê? Produtório de todos os RKs, com o k variando de 1 até n, ou seja, o produto dos módulos. Cosseno, quem é o ângulo? O ângulo é a soma de todos os ângulos, de cada um dos ângulos. Então, cosseno da soma de todos os ângulos, soma de 1 até n, e seno da soma de todos os ângulos, tá? Esse somatório variando de 1 até n. A regra geral é simplesmente essa. Em coordenadas polares, você vai fazer o produto, o que é que você faz? Você multiplica os módulos e soma os argumentos. Aí vai ter a correspondente forma polar do produto. Então, esse corolário aqui, ele é demonstrado por indução finita, partindo de base, como esse caso aqui, o n igual a 2. Aí o restante é o argumento de indução finita. Quem tiver familiaridade com demonstração por indução finita, faça como exercício. Quem não tiver, não se preocupa, isso não é um ponto relevante aqui para essa disciplina, saber fazer essas demonstrações usando indução finita no caso. Um outro corolário, que na verdade sai desse aqui, tá? Corolário se z é um número complexo na forma polar, r cosseno θ e seno θ, então a potência z elevado a n é igual a r elevado a n cosseno de nθ. Tá? Então, se eu quero fazer z elevado a n, então eu elevo o módulo à potência n e multiplico o ângulo θ pelo n. Isso para todo n variando de 0 até 1. Tá? Só que com uma convenção, no caso n igual a 0 e n igual a 1, z elevado a 0 é 1, z elevado a 1 é z. E z elevado a n, naturalmente, com n natural aqui, z elevado a n é z vezes z reticências n vezes. Então, o produto de z por ele mesmo é n vezes. Então, isso aqui vocês podem provar como exercício, podem fazer de duas maneiras, usando indução finita, quem quiser, ou então é simplesmente pegar daqui direto, porque é só fazer todos os EKs aqui, ó, como sendo o mesmo valor. Então, o ZK é o Z, o RK é o próprio R e o θK é o próprio θ. Então, vai dar tudo igual. Então, quando fizer esse produtório aqui, vai dar Z elevado a N. Quando fizer esse produtório, vai dar R elevado a N. Quando fizer esse somatório, vai dar N vezes θ. Tá? Então, isso aqui sai naturalmente como um corolário desse aqui. Você pode até dizer que como é um corolário do corolário, você pode até dizer que é um cocorolário. Bom, agora aqui, essa outra proposição, se eu tenho um número z, r, cosseno θ e seno θ, então 1 sobre z, ou seja, z é menos 1. Lembrem-se, isso daqui é a notação para um inverso multiplicativo de z. Isso aqui também, como eu já comentei, supondo que é diferente de zero. Isso vai ser sempre diferente de zero quando você estiver tratando da forma polar, porque se for zero, o ângulo θ não está definido. Então, esse é o inverso do z
uma notação para ele, outra notação para o inverso do z, e o que a proposição está dizendo é que esse inverso do z vai ser calculado assim, tá? Tem que corrigir aqui, tem um errinho aqui, é um sinal de menos. Então, para calcular o inverso de z, o que é que eu faço? Eu faço o inverso do módulo, cosseno menos i sin de θ. A única coisa que vai mudar é esse sinal de menos aqui, e aqui o módulo no denominador. Tá? A prova também é simples, porque 1 sobre z, você faz 1 sobre z, a gente comentou isso já no vídeo passado. Como é que eu faço essa conta agora? Já que eu já sei dividir, então eu multiplico em cima e embaixo para fazer essa divisão pelo conjugado do número, né? Então, o conjugado do denominador. Então, z barra no numerador, dividido aqui, aí quando eu fizer z vezes z barra, vai ficar z módulo de z ao quadrado. Então, é isso que está aqui, tá? Aí, o conjugado de z é simplesmente isso daqui, tá? E 1 sobre R2, que vai dar isso daqui. Aí você vai simplificar, no final das contas dá isso aqui. Então, o único detalhe é que o conjugado de z é dado por essa expressão aqui. Então, acho que já apareceu aqui. Acho que não. Não. Foi na... Apareceu aqui, nessa hora, tá? Conjugado de z na forma polar vai ficar isso. Só vai trocar o sinal por causa do conjugado. Ou troca o sinal aqui da parte imaginária. Tá? E aí dá isso daqui, bem tranquilo. Bom, para a próxima propriedade, primeiro vamos definir, quando eu tenho um número diferente de zero e um número natural n, 1, 2, 3, etc., então a gente vai definir z elevado a menos n, porque a gente vai trabalhar com potências negativas também. Z elevado a n com n negativo, tá? Aí equivale a fazer isso daqui, z elevado a menos n, sendo que o n é positivo. Então, se eu pego o n inteiro positivo, menos n vai ser inteiro negativo. Então, a gente define z a menos n como sendo o inverso de z elevado a n. Ou seja, isso é o inverso de z vezes ele mesmo, n vezes. Tá? Então, esse produto n vezes. Então, por definição, z elevado a menos n é o inverso de z elevado a n. N sendo um número positivo. E aí eu estou deixando aqui como exercício para vocês, primeiro, verificar que z elevado a menos n é essa coisa aqui também. Então, z elevado a menos n é 1 sobre z elevado a n. Tá? Isso aqui são coisas naturais que a gente conhece, propriedade dos números reais, potência dos números reais, que naturalmente vão valer aqui. Só que antes eu preciso definir isso daqui. Tá? Então, prova isso daqui. Como é que a gente prova isso? Por indução. Tá? É um exercício de indução, na verdade. Não tem muito o que ser feito aqui, é tranquilo. E a parte que interessa mais é se eu tenho o número z na forma polar, então z elevado a menos n é 1 sobre o módulo de z elevado a n, cosseno de nθ menos i sin de nθ, tá? Então é a extensão dessa propriedade aqui para um número n negativo. Então você pode dizer que isso daqui, como você tem essa relação, então isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre z elevado a n. Então é a generalização dessa propriedade. Aqui é para potência 1, então potência 1, potência menos 1. Esse aqui para potência menos n, e aqui seria, no caso, potência n. Tá? Então, também é um exercício de indução. Então, quem não tiver familiaridade com demonstração por indução, não precisa se preocupar. Mas vale a pena tentar fazer. Quem não tem familiaridade, vai estudar um pouquinho e vai entender facilmente e vai fazer isso aqui com muita facilidade. Bom, e aí com isso a gente chega ao final, aí voltando aqui, que a gente abordou nesse vídeo, forma polar de número complexo. Reforço extremamente importante o entendimento da ideia de argumento principal, saber trabalhar com ele. Então, argumento principal, tá? Diferenciar quando você fala argumento principal e argumento, simplesmente.
O argumento principal vai ter um destaque muito grande ao longo do curso, praticamente todo. Saber fazer produtos e quocientes de números na forma polar, as propriedades principalmente, potências também na forma polar, potência com expoente inteiro positivo, com expoente inteiro negativo, foi o que a gente acabou de falar. Uns exemplos e exercícios que eu deixei para vocês praticarem, né, nos comentários ao longo do vídeo, e vocês vão encontrar mais exemplos e principalmente mais exercícios para praticarem essas contas todas no capítulo 1 do livro, nas sessões de exercício lá. Então tentem resolver exercícios, quanto mais exercícios tentarem resolver, melhor vai ficar o aprendizado de vocês, tá? E por enquanto é só, e no próximo vídeo a gente vai falar mais alguma coisa, como é que a gente extrai raiz número complexo, e mais algumas coisas relacionadas a números complexos. Então é só e tchau.